Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. É um prazer para nós, da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português, ter a oportunidade desta troca de impressões. Gostaria de vos apresentar a nossa delegação. A nossa comissão é constituída por representantes de, creio que 5 dos 7 partidos, não é? Chega a Iniciativa Liberal. Portanto, no nosso Parlamento temos 7 partidos. Dos 7 partidos, 5 estão representados na nossa comissão. Infelizmente, nem todos os grupos políticos puderam estar presentes. Eu convoquei a mesa e os coordenadores dos diferentes grupos políticos para esta troca de impressões e gostaria de começar por apresentar a nossa delegação. Eu próprio, chamo-me Luís Capolas Santos e sou o presidente da comissão. O deputado João Paulo Pedroso Rebelo é o coordenador do grupo dos socialistas, do grupo correspondente ao Parlamento Europeu SND. Eu próprio sou também membro do grupo SND. A senhora vice-presidente da comissão, Clara Marques Mendes, é vice-presidente da comissão e é membro do PSD, se bem que penso que sabem que Partido Social Democrata em Portugal não quer dizer exatamente o mesmo que significa na Alemanha. Eu diria, se estivéssemos no Bundestag, seria provavelmente dos liberais, não sei, não quero estar a cometer nenhuma inconfidência. O deputado Paulo Muniz é também o coordenador do Partido Social Democrata nesta comissão e temos o nosso colega Bruno Nunes, que é representante do partido O Chega, que é o partido do espectro mais à direita do nosso Parlamento. Estão ainda representados na nossa comissão 2 partidos de esquerda, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, mas que, infelizmente, pelo que constato, não puderam estar presentes. Portanto, aí o Sr. deputado Sérgio Marques, que é também do Partido Social Democrata e que é o vice-coordenador do seu grupo nesta comissão. Portanto, eu vou ser muito breve nas boas-vindas. Desejo uma boa jornada em Portugal. Nós acompanhamos com interesse a política alemã. O nosso Parlamento é muito recente, tal como aconteceu na Alemanha. Tivemos eleições quase ao mesmo tempo e quero, por isso, desejar-vos um bom mandato neste momento tão conturbado para a Europa e para o mundo, e para a Alemanha em particular, e esperar que desta troca de impressões possamos colher informações recíprocas úteis. Eu iria dar-vos a palavra em primeiro lugar e depois poderíamos promover uma troca de impressões tão informal quanto possível, permitindo que os diversos partidos também pudessem pronunciar-se. Portanto, mais uma vez, bem-vindos e a palavra é sua. Herzlichen Dank namens meiner Delegation für den Empfang, für die Zeit, die wir für den Austausch por estas boas-vindas, pelo tempo que se disponibilizou. Para já gostava também de introduzir a minha delegação. Ao meu lado estão os presidentes dos Die Linke no Bundestag, no Parlamento, a Mira e Dr. Bartsch, e a senhora Bradmann, uma colaboradora. Depois temos o senhor Marco Böhmer, deputado do Parlamento da Saxónia Regional, e ele é também o secretário-geral. Depois temos uma deputada de Hamburgo e outro deputado e também presidente do grupo parlamentar em Berlim, e à minha esquerda, Stefan Gebhardt, também deputado do Estado de Saxónia-Anhalt, e também é membro lá da Comissão Europeia. Em todos os parlamentos regionais temos comissões europeias e também as finanças e todos os assuntos europeus vão ser discutidos nos nossos parlamentos regionais. Nós somos os presidentes da Conferência de Presidentes
de todos os grupos parlamentares, da Die Linke, parecido ao Bloco de Esquerda, mas também temos o apoio dos colegas eurodeputados que possibilitaram essa delegação. É o nosso terceiro dia aqui em Portugal. Já tivemos conversas, evidentemente, como não podia deixar de ser, com representantes dos partidos da esquerda, mas também dos deputados aqui do Bloco da Esquerda. E por isso já tivemos um intercâmbio, uma partilha bem interessante e hoje estamos empolgados de ouvir as vossas perguntas e que vocês também possam responder às nossas. Ou seja, eu acho que o consenso comum é uma Europa em paz e todos olhamos com muita preocupação a situação atual na Ucrânia, no nosso Parlamento igual ao vosso, tanto no federal como nos regionais. O tema do conflito da Ucrânia, a mudança climática, a crise da corona são temáticas que ultrapassam e perpassam, digamos, a todos os países europeus que temos que solventar em conjunto ou então não vamos conseguir solucioná-lo. Por isso, foi esse desejo de vir aqui a Portugal, entrar num diálogo convosco. Eu esqueci-me de me apresentar. Sou Eva von Anger, sou presidente do grupo parlamentar em Saxônia-Anhalt, mas não sou membro da Comissão Europeia, mas sim na orçamental. Mas nós também recebemos muitas verbas europeias, que é sempre uma temática. Nós, Bundesland, também, numa região tão pequena como Saxônia-Anhalt, e é uma grande honra e estamos muito gratos e penhorados pela vossa atenção. E esqueci-me a Daniela Schlegel, a colega que é a primeira secretária, a representante permanente do embaixador da Embaixada da Alemanha aqui em Portugal. Estamos numa estreita coordenação. Quando nós viajamos para outro país, sempre contamos com o apoio da Embaixada Alemã. Muito obrigado por isso também. Muito obrigado. E eu aproveito para pedir que transmita ao Sr. Embaixador os nossos cumprimentos, uma vez que ele está a terminar a sua missão em Portugal e temos muita pena. Sabemos que o movimento diplomático tem os seus calendários próprios, mas temos muita pena e muito boas memórias do trabalho conjunto que tivemos a oportunidade de ter com o Sr. Embaixador Ney. Peço que transmita os meus cumprimentos. Não pude estar na festa de despedida porque foi na semana que contraí Covid. Tive muita pena, mas sei que foi uma sessão muito animada. Caros colegas, eu penso que nós estamos, sobretudo, para responder às vossas questões, mas também temos, obviamente, questões que gostaríamos de vos colocar. Penso que, neste momento, nós hoje temos no nosso Parlamento um dia inteiro dedicado à Europa. Vamos ter hoje à tarde, na sessão plenária, 2 debates sobre assuntos europeus. O primeiro sobre as prioridades da presidência checa e vamos ter um outro debate sobre o semestre europeu. Concedemos no nosso Parlamento grande importância à temática europeia, sobre a qual existe um grande consenso nacional. Portanto, é uma matéria relativamente à qual há uma expressiva maioria pró-europeia, de modo que é muito fácil consensualizarmos propostas que tenham habitualmente uma grande maioria de apoio. Naturalmente que neste momento todos estamos seriamente preocupados com a situação inimaginável que estamos a viver na Europa. Era impensável para nós há poucos meses, antes de 24 de fevereiro, podermos sequer imaginar que seria possível e que seria possível uma tragédia com a dimensão a que estamos a assistir, de uma destruição maciça das infraestruturas de um país, com milhares de mortos, jovens, soldados de ambas as partes e com todas as consequências que advirão. Não sabemos ainda como esta guerra irá terminar. Ainda ontem ouvimos com preocupação as declarações do governo russo, segundo as quais a condição para a paz é capitulação sem condições da Ucrânia e, portanto, é previsível que a escalada armamentista e a escalada militar venha a ter aumentos significativos no futuro e, sobretudo, com as preocupações que temos cada vez mais com a aproximação do inverno rigoroso
tem no centro da Europa e dá para imaginar que quão sofrimento adicional irá ser imposto não só aos países em guerra, mas também quantas condicionantes vão estar sujeitos países como a Alemanha e outros que dependem muito da energia para manter o seu conforto mínimo nos lares e na atividade económica. Nós, em Portugal, na nossa Comissão e o nosso Parlamento, temos uma posição muito clara de total alinhamento com as posições da União Europeia sobre esta matéria. Portugal, à sua dimensão, tem feito o que pode. Tínhamos já uma grande comunidade ucraniana em Portugal, muito bem integrada, aliás, que em poucos dias duplicou, e essa integração está a fazer-se com muita normalidade, não é visível nenhum problema especial. Temos procurado, comprometemos com uma ajuda financeira considerável para as nossas limitações e temos dado um contributo também à nossa própria escala em equipamento militar. Obviamente que toda esta questão nos deixa as maiores dúvidas, muito particularmente a questão do alargamento, que está em cima da mesa e sobre a qual Portugal teve uma posição prudente, porque não podemos olhar só para este problema de um ponto de vista emocional, mas temos de vê-lo também em termos das consequências. Não se trata só da vontade da União Europeia acolher outros Estados-membros, mas também das condições que a União Europeia possa ter para acolher, sobretudo tendo em conta que temos na fila de espera países com dimensão tão grande quanto a Turquia, agora a Ucrânia e mais os outros 5 ou 6 Estados-membros que aguardam, em alguns casos há muitos anos, essa integração. Pensamos que todo este processo vai obrigar necessariamente a uma reconfiguração, quer da estrutura orçamental da União, quer da sua estrutura institucional a muito curto prazo e, enfim, porque está também em causa a própria ordem internacional. Portanto, eu não quero alongar-me muito, tanto como vos disse, a posição portuguesa sobre estas matérias é muito consensual, quer quanto às preocupações, quer quanto à solidariedade que devemos relativamente à Ucrânia, mas também temos curiosidade em saber qual é a posição do Die Linke. Conhecemos a posição do governo alemão e aquela que tem sido expressa, mas gostaríamos de conhecer também a vossa posição sobre esta matéria. Depois, obviamente, darei a palavra aos meus colegas por ordem decrescente de representatividade dos partidos. Muito obrigado. Fazemos com muito gosto referência a isso. Na Alemanha temos uma posição um pouco mais crítica e agora ia pedir ao presidente do grupo parlamentar no Bundestag, no Parlamento Alemão, a palavra, Dr. Bartsch. Muito obrigado pelo convite. Primeiro gostava de frisar que nós, como Linke, somos pró-europeístas. Enquanto partido, sempre vimos com bons olhos a integração europeia, mas também vemos pontos muito críticos neste momento e uma necessidade grande de reforma dentro da UE, porque todos os condicionalismos da Troika não levou a uma maior integração na Europa. Um ponto importante para nós é, portanto, vemos grande necessidade de reforma. Você abordou um tema muito importante. Os candidatos para adesão, politicamente foi o correto de lhes prometer ou de lhes dar esse status de candidatos à Moldávia e à Ucrânia, mas a realidade é outra, porque elas não cumprem ainda as condições enquanto Estados de Direitos. Mesmo abrindo os capítulos já será difícil. Nós, enquanto a Linke, temos que ver que não se apliquem medidas diferentes, padrões diferentes. Olhemos, por exemplo, para a Macedónia do Norte, é candidato há 18 anos, mudaram o nome do seu país, até fizeram tudo o que foi desejado e ainda assim não houve progresso nesta cimeira. Isto é um problema e acho que estas duas coisas temos que implementar: as reformas na União Europeia, dos contratos, dos acordos, para que
a Europa possa cumprir o seu papel. Ouvimos em muitos conflitos que a Europa não tem esta posição que deveria ter sem os Estados Unidos e sem a China. Pouco se mexe e nós, enquanto países europeus, estamos apelados em fazer algo. Não se pode apenas falar disso, também o governo federal o diz, temos necessidade de reforma, mas realmente temos que fazer alguma coisa. Quais são os temas onde temos que mudar? Quais são as decisões que devem ser tomadas? E uma observação sobre o conflito da Ucrânia, a posição de Die é claramente que estamos solidariamente ao lado do povo ucraniano. Este é um ataque sem justificação do Putin, que não podem justificar aquilo que está a acontecer agora com milhares de mortos, com destruição completa de cidades. É completamente inaceitável e assim o criticamos com toda a clareza. Mas fizemos uma pequena diferença ao governo federal no fornecimento de armas por parte da Alemanha. A Alemanha é responsável por 2 guerras mundiais, grandes guerras, e fez muita destruição na Rússia, por isso temos que ser um pouco mais cautelosos e reticentes, e nós estamos convictos e convencidos que não haverá uma solução militar. Precisamos utilizar todas as vias diplomáticas. É bom que o chanceler e o Macron estão a ligar ao Putin para fazer progredir as coisas, mas aqueles países fora da Europa, a China, a Indonésia, também são muito importantes porque não estão ao lado da Europa. Não podemos olvidar isso. A maioria da população mundial não é tão solidariamente ao pé da Ucrânia como Portugal ou a Alemanha. Alguns ganham, a Índia, por exemplo, comprando baratamente o petróleo da Rússia e depois o revendem, e os gregos enviam os seus barcos petroleiros. Por isso, gostávamos de saber a vossa perspectiva, qual é a necessidade de reforma dentro da União Europeia e que chances, que hipóteses temos, e não só apenas falar disso. Eu conheço isso há mais de 20 anos, sempre falam nisso. Tem vindo a falar disso cada vez mais, mas precisamos de uma modificação enquanto tivemos este princípio da unanimidade. Isto é um ponto fulcral. Qual a vossa perspectiva de Portugal e desta Comissão? O que é indiscutível entre nós, a integração europeia é central, fulcral para os países individuais e para o progresso no mundo, porque os reptos que temos, e já mencionou alguns, mas se houver agora uma crise de pobreza, de fome, temos todos os meses centenas de pessoas que morrem de fome, os cereais que não chegam. Nós temos uma grande responsabilidade neste momento. E a última observação, gostava também de saber, ontem tivemos uma visão muito crítica dos partidos com os quais conversamos, ou seja, os requisitos de Portugal, da Troika, que foram impostos a Portugal. Tiveram até um excedente nos orçamentos durante vários anos. Qual a vossa visão enquanto partido no governo? Você vai dizer que é a decisão certa, mas também com uma certa diferenciação, se calhar. Para já, muito obrigado. Obrigado pelas questões colocadas. Se o João Paulo estiver de acordo, daria, se calhar, em primeiro lugar, a palavra ao PSD, uma vez que eu próprio sou membro do Grupo Socialista, daria a palavra, em primeiro lugar, ao principal partido da oposição. Muito obrigado, Presidente. Aproveito para cumprimentar os visitantes, que muito nos honram e que partilhamos interesses comuns em matérias europeias. O PSD tem entendido sempre que, nestes momentos de dificuldade, como são aqueles que a Europa atravessa, os aspectos fundamentais e fundacionais da União Europeia, da nossa coesão, da nossa capacidade de desenvolvimento em conjunto, obviamente, tendo em conta as diferenças de cada país, mas uma perspectiva integral de desenvolvimento económico, no pilar também social, no pilar da afirmação de valores para o resto do mundo, são vetores que, independentemente do curso
que agora nós estamos a ver com a possibilidade de alargamento novamente da União Europeia, não devemos nunca nos afastar. É evidente que estes tempos que agora vivemos põem-nos à prova todos em conjunto e foi um momento de nos pôr à prova logo a seguir a uma pandemia onde, quer queiramos, quer não, a Europa esteve unida e respondeu muito bem, do ponto de vista sanitário, com a vacina em tempo recorde e com uma resposta que depois consegui contribuir para que elas chegassem, elas vacinas, ao restante do mundo. Este exemplo de coesão, este exemplo de sintonia e este exemplo de cooperação, julgamos que deve ser também estendido à resposta a esta crise económica e financeira que já nos parece inevitável. É nestes momentos onde a economia se sente pressionada pelas diferentes necessidades dos diferentes países em matéria da dependência do gás russo e do petróleo russo, que nós também testamos ao limite a capacidade de nos mantermos como uma União. E é nestes momentos difíceis que nós exercitamos os tratados e vemos o que é que efetivamente sai do papel e se transforma em realidade. Há dois aspectos em relação ao futuro que preocupam particularmente o PSD e temos feito disso nota no país e temos feito disso nota nas nossas comunicações e na nossa relação próxima com a União Europeia. Uma é como sair da crise económica que já nos parece mais ou menos no horizonte, com uma inflação que não é conjuntural, mas que se começa a consolidar como estrutural. E como é que nós vamos atingir um crescimento económico, porque sem crescimento económico nós não conseguimos libertar valor para nos afirmarmos e para podermos pôr em prática as nossas visões do mundo europeu que pretendemos. Segundo aspecto que nos preocupa muito, o antecipar do 50 for 55 num quadro da crise e da guerra com a Ucrânia é um desafio que não nos está ainda, não nos é claro como vai ser atingido. Sobre esse particular, eu gostava de vos ouvir por uma curiosidade que tenho. A Alemanha, ao que julgo saber, só utiliza 15% do gás natural para a produção de energia elétrica. Mais de cerca de 36% para a indústria, 31% para consumo doméstico. Ou seja, a eletricidade que a Alemanha produz, 15% é feito, segundo os dados que tive acesso, com base no gás natural. E há uma discussão que não pode deixar de ser tida em conta e que tem alguma curiosidade que tem a ver com a expectativa de até ao final deste ano, ao que julgo saber, a desativação das centrais nucleares na Alemanha e como é que pensam substituir, qual é a vossa solução para substituir este gap energético e poder resolver um problema gravíssimo com o inverno que em breve estará à porta. Muito obrigado. Eu permitiria agora que aos outros partidos respondessem à questão inicial. Peço que sejam tão sintéticos quanto possível para podermos continuar. E daria assim a palavra ao deputado João Paulo Rebelo, que é do Grupo Socialista. Muito obrigado, muito bom dia. Antes de mais, as boas-vindas também a esta delegação do D-Link, que saudamos no Parlamento Europeu. Sr. Presidente, peço desculpa, no Parlamento Português. O Sr. Presidente da Comissão já teve a oportunidade de referir, portanto, eu represento o Partido Socialista, partido maioritário no nosso Parlamento e, portanto, que sustenta o Governo desde as últimas eleições, mas um Governo que já está em funções há 6 anos, como provavelmente saberão. Eu, para vos dar também a oportunidade, queria ser bastante sintético. Há questões aqui muito relevantes para nós na agenda europeia que já foram colocadas, nomeadamente o que foi discutido justamente no último Conselho Europeu e falo da matéria do alargamento. O Presidente da Comissão já teve a oportunidade de o referir, mas efetivamente nós temos o Partido Socialista apoiado esta posição, digamos, enfim, cautelosa. Evidentemente que não deixamos de ser solidários e somos desde a primeira hora solidários com o povo ucraniano, condenamos naturalmente esta bárbara invasão da Rússia, temos apoiado os sucessivos pacotes
sancionatórios que têm sido aprovados a nível europeu e com um custo real e efetivo, como é evidente, na vida das pessoas, na vida dos portugueses, na vida das nossas famílias, das nossas empresas também. Portanto, temos tido este apoio solidário, como agora também demos o nosso apoio, de facto, a este estatuto de candidato, mas acompanhamos, de resto, pelo que já percebi, também as vossas preocupações no que diz respeito ao futuro da União, enfim, a confirmarem-se estes alargamentos. Nós, neste momento, temos 7 Estados com estatuto de candidatos, que representam milhões de pessoas, que representam naturalmente economias distintas e, em alguns casos, bastante, digamos, difíceis do ponto de vista em que são países com níveis de desenvolvimento económico e de prestação económica muito abaixo da média europeia, o que traz desafios de facto enormes, como dizia o nosso Presidente, e bem, à nossa arquitetura institucional e também, é preciso dizê-lo, à própria arquitetura do financiamento europeu, e Portugal, sendo um país que a muitos níveis está ainda abaixo da média europeia, tem naturais preocupações com isto. Eu não posso deixar de fazer uma referência, e já percebi que a ideia é sermos rápidos, mas temos no Partido Socialista também uma preocupação especial com o movimento inflacionista que está, digamos, por toda, enfim, a acontecer na Europa, acontecer um pouco no mundo também, muito devido também a esta guerra que estamos a viver. O Partido Socialista tem, e tive inclusivamente a oportunidade, em nome do PS, de o dizer ao Primeiro-Ministro na semana passada. O Partido Socialista representa e representou numa altura muito difícil no nosso país, de facto, uma perspectiva distinta da austeritária, uma perspectiva distinta do combater, de facto, as crises, não com austeridade. Não aceitamos que este peso da inflação possa injustamente ser abatido sobre as pessoas que, mais uma vez, estando já vulneráveis, não podem sofrer injustamente o impacto desta autoridade, e, portanto, o caminho tem que ser, para nós, de facto, o da sustentabilidade, o da solidariedade e recusa de caminhos austeritários. De facto, e para, no fundo, concluir, queria também ter um bocadinho esta vossa perspectiva sobre como combatermos este impacto inflacionista que hoje acontece. Que caminho é que vocês veem? Muito obrigado. Nunes, tem a palavra. Senhor Presidente, bom dia. Cumprimentar os representantes do Partido D-Link. Nós somos, de facto, o partido mais à direita em Portugal e, por isso, obviamente, teremos matérias que não serão consensuais entre nós, mas existe uma matriz europeia que nós defendemos, com características muito próprias. Nós consideramos que a Europa nasceu muito com o projeto de defesa do território europeu, e que era essencialmente um projeto de defesa que depois foi alargando o seu espectro, e hoje a União Europeia já não é aquilo que era na sua gênese, sendo muito mais do que isso, e todas as matérias acabam por influenciar os próprios Estados. Nós acreditamos numa Europa onde as nações mantenham a sua política, as suas tradições, a sua identidade, e que só com as diversas identidades bem vincadas e as suas tradições bem vincadas é que poderemos ter uma Europa forte e unida, respeitando a diversidade entre os povos, e só assim consideramos fora de um grande centralismo de Bruxelas. Esta é essencialmente a nossa visão acerca da Europa. Existem algumas questões, e aproveitando o facto de aqui estarem, agradecer e desejar-vos uma boa estadia em Portugal, porque, independentemente de termos visões diferentes, certamente em muitas matérias nós acreditamos seriamente que só com o debate político de opinião é que podemos construir algo concreto. E, portanto, não é a diversidade que nos afasta, mas será isso que nos fará estar à mesa e debater convosco
com todo o respeito pela diversidade e pela diferença que temos entre nós, certamente. Existem questões concretas que eu gostava de perceber o vosso posicionamento, nomeadamente em relação à questão da energia nuclear. Nós temos tido nos últimos dias e nas últimas semanas temos um posicionamento também muito claro por parte da República Checa em relação à produção de energia nuclear e também da própria França, e sabemos que a Alemanha cada vez mais se afasta dessa teoria e desses posicionamentos. Saber qual a vossa posição partidária em relação a este aspecto. Depois, nós falamos muito da entrada da Ucrânia e o qual nós estamos, em Portugal, creio que estamos praticamente, pelo menos os partidos com assento parlamentar, aquilo que sabemos é que estamos praticamente todos em sintonia com a posição do próprio Governo, ou seja, nós consideramos que o Estatuto foi bem atribuído, mas que temos que ter muitas precauções e temos que analisar muito bem todo o processo de candidatura. E gostava de saber a vossa posição enquanto partido em relação a uma eventual adesão por parte da Turquia. Sabemos que a Turquia ontem cedeu nas questões relacionadas com a Finlândia e com a Suécia, que até aqui não aceitava na NATO, e perceber agora como é que poderíamos ver, sabendo nós que a Turquia tem um registro cultural muito diferente do resto da Europa, e qual o vosso posicionamento em relação a isso. Depois, a República Checa também tem estado na ordem do dia. A presidência checa refere claramente que devem existir maiores sanções à Rússia e que, inclusive, deveria ser feito um corte radical com a Rússia e passar para zero o fornecimento vindo de lá. Obviamente que, para o vosso país, certamente seria um problema energético grave, com a dependência energética que têm neste momento da Rússia, e perceber se faz parte da vossa agenda olhar para Portugal e para o Porto de Sines, que poderia ser a porta de entrada na Europa vinda do Atlântico do gás natural, aproveitando o mercado da Nigéria e aproveitando o mercado da Argélia, que neste momento os pipelines foram construídos até cerca de meio do país, vocês certamente não conhecerão, será até Aveiras, mas que neste momento existe um entrave europeu à passagem do gás natural que eventualmente pudesse ser fornecido por Portugal na passagem dos Pirineus, e existe este entrave europeu por parte também da França. Saber o vosso posicionamento, se acham que Portugal pode definitivamente, para além de ter um solo maravilhoso, umas praias lindas e vos querer receber bem, certamente com a comida e com as tradições, se pode ser de facto a porta de entrada na Europa e uma alternativa ao fornecimento russo do gás. E para já, Sr. Presidente, são estas as questões. Muito obrigado. Eu permiti-me só fazer um pequeno aditamento, porque houve duas questões concretas colocadas pelo Dr. Bastos que não foram respondidas, não é? Que é a questão das armas e a questão da Troika e, penso eu, da questão do endividamento em Portugal. Portanto, sobre a questão das armas, obviamente que nós somos favoráveis a um processo pacífico e a não um processo beligerante. Mas, nas atuais circunstâncias, a alternativa a não fornecer armas à Ucrânia é acelerar a capitulação da Ucrânia, que creio que é o objetivo final do Sr. Putin, e instalar em Kiev um governo fantoche pró-russo. E, portanto, creio que neste momento, infelizmente, não temos alternativas entre apoiar militarmente ou não. A alternativa sabemos qual é. De qualquer modo, continuamos a pensar que todos os esforços diplomáticos devem ser envidados por forma a encontrar uma solução pacífica, que naturalmente terá sempre um preço para a Ucrânia. Mas o preço elevado já a Ucrânia está a pagar neste momento. Sobre a questão que colocou da Troika, nós vivemos um período muito difícil em Portugal, devido às circunstâncias da crise de 2008 e das dívidas soberanas. É um país que tínhamos um elevado nível de endividamento e fomos obrigados a políticas muito restritivas, muito severas, durante alguns anos, enfim, que deixaram sequelas na nossa sociedade e na nossa economia. E por essa razão nós, quando falo agora, em nome do partido do Governo, somos muito prudentes relativamente a qualquer política orçamental expansionista,
Portanto, conseguimos, durante os últimos 6 anos, manter uma política que nós próprios caracterizámos entre ter um pé no acelerador e outro pé no travão, e foi desse equilíbrio que conseguimos alguns progressos económicos e sociais e, ao mesmo tempo, conter a dívida e reduzir substancialmente o déficit. E de modo que é essa a política do Governo que foi sufragada nas últimas eleições, que faz parte do atual programa do Governo e que está a ser prosseguida e que é, de facto, muito criticada à nossa esquerda. A nossa esquerda acha que deveríamos ser mais expansionistas do ponto de vista orçamental e aproveitar melhor a redução do déficit que conseguimos. Mas é, de facto, uma divergência, neste momento, aparentemente inultrapassável. Ja, das war jetzt eine ganze Menge von Fragen. Muitas questões, mas vou tentar responder a todas, mas uma anotação prévia, porque mencionou a Ucrânia. Historicamente, a situação na Alemanha é outra, porque a Alemanha fez grandes destruições durante a Segunda Guerra na Ucrânia e na Rússia, por isso nós somos muito cautelosos e prudentes com o fornecimento de armas. E não levará uma solução militar. Quantas mais armas são enviadas para lá, a Rússia será ainda mais agressiva. E acho que existem outras opções e chega ao tema fulcral da energia. Nós ainda recebemos gás da Rússia e transferimos 1.000 milhões cada dia nos cofres de guerra do Putin. E nós não podemos dizer stop, já temos que terminar isso. Isso teria repercussões graves na Alemanha. O chanceler disse bem, as sanções têm que afetar mais o Putin e não a nossa população. Através da grande dependência energética da Rússia, a Alemanha, sobretudo o leste da Alemanha, não pode renunciar de um dia para o outro da energia russa. Não sei se será até final do ano, isto ainda questão em aberto, mas fazemos todos os possíveis, verbalmente muito, queremos incrementar as energias renováveis, o poupar nos lares. Mas agora temos a segunda alerta do suministro de gás na Alemanha, esse é o segundo patamar. Os armazéns estão cheios num 60%, mas para o princípio do inverno precisamos de 90% para poder sobreviver no inverno. E não é um grande desafio e repto, não sabemos como o vamos conseguir. E se falamos também da indústria na Alemanha, isso seria muito grave. Há muitas indústrias que dependem do gás. Se não tem gás, tem que fechar as portas e não conseguem rearrancar tão rapidamente. Não é apenas a indústria do vidro, mas muitas outras. É um grande repto para a Alemanha. Nós estamos da visão que as 4 centrais nucleares que ainda nos restam não são uma solução. Eles deveriam ser fechados até final do ano e tenho a certeza que isto vai acontecer. Talvez vão prorrogar meio ano mais, mas não é uma solução para esta crise. Nós nem recebemos os fusíveis para os poder continuar a produzir aí. Depois temos também o problema de armazenar a longo prazo o material nuclear. A nossa posição é a energia nuclear não é a solução e os últimos 4 centrais restantes apenas fornecem pouca energia na Alemanha, mas a eletricidade não é o grande problema. É a indústria que depende em grande maneira do gás, especialmente no leste, porque aí chega o conduto do gás. A Alemanha está a levantar os chamados G-terminals com grande velocidade, que possam também chegar navios e barcos. Nós agora recebemos de todo o mundo, já não somos muito criteriosos e a todo preço.
Ou seja, estão-se a levantar terminais LNGs para alimentar as refinarias. Nós somos em contra do fracking, somos muito críticos, mas fizemos também uma pequena modificação porque não vemos outra hipótese neste momento. É preciso dizer, aqueles objetivos ecológicos que tínhamos, que tinha o governo, nos afastamos muito, ninguém já fala disso, e 2045 é uma grande ilusão. Nós, enquanto a LINC, nos congressos acordamos coisas mais radicais, mas francamente já não tem muito a ver com a realidade. O comboio vai numa direção bem oposta, ou seja, a eletricidade nuclear não é a solução. Tentamos comprar gás, petróleo em todo lado e também tentamos incrementar as energias renováveis. Referentes a outras questões da Turquia, gostava de responder. A Turquia não é candidato, mas somos muito críticos. O que está a fazer agora, se vemos o que a Turquia está a fazer neste momento com os curdos, com a Síria, depois também o membro da NATO que age de tal maneira não pode ser membro da União Europeia. Mas também não queremos trancar, fechar as conversas. Temos que lhes dar uma perspectiva, uma esperança. A Turquia, sobretudo a oposição na Ucrânia, a porta para o não está fechada, mas neste momento a Turquia está bem afastada, bem longe. E no que diz respeito à inflação, evidentemente prende-se com a energia. A questão energética é a chave para a inflação, porque os saltos mais altos inflacionários são também nos alimentos, aumentos do 30% ou 35%, mas isto tem a ver com o transporte delas. Os alimentos também têm que ser transportados, isto também custa energia. É um grande desafio. Agora trata-se de amortiguar as consequências. Temos 2 programas de poupança do governo que estão bem, mas não o suficientes. Precisamos de um terceiro pacote de compensação para as pessoas, sobretudo para aquelas de baixos salários ou médios salários, pois é um grande problema para elas, porque alguns deles têm já dificuldades de comer quente uma vez por dia. Não é a grande maioria, evidentemente, mas é um fator relevante. E última observação acerca de Portugal, enquanto porta de entrada para o fornecimento do gás. Isto pode ser uma possibilidade, mas para a crise atual e para os próximos anos acho que não é possível. Até isto será possível. Realmente que chegue gás de Portugal para a Alemanha vai demorar muito. Neste momento apostamos no alargamento de portos já existentes na Alemanha, onde construímos terminais. A minha opinião pessoal, nós devíamos utilizar mais as possibilidades das energias renováveis, sobretudo em países onde há muito sol. Nós temos muito menos sol do que os países africanos, o de Portugal também. Por isso, acho que isso será o maior desafio. Evidentemente, isto está ligado à Rússia e à Ucrânia, mas não podemos fechar os olhos. O maior problema será a fome no mundo. Isto está a aumentar numa tal velocidade e não seria prudente se nós comprarmos gás em todo o mundo, depois os outros países ficam sem gás. Nigéria, por exemplo, já não podiam haver voos porque já não tinham combustível e nós fechamos um pouco os olhos. Não o podemos fazer e temos um pequeno dissenso ao colega do Chega. Nós não pensamos que os países individuais são a solução. A Europa só pode ter um bom papel a nível mundial se é uma Europa coesa, una e conjunta. A Alemanha é um grande país em termos de população e força econômica, mas mesmo a própria Alemanha não é um grande player a nível mundial. Só como a Europa unida temos esta possibilidade de ser uma força do progresso e da paz. E essa deve ser a nossa exigência. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas ainda vou permitir, pergunto a algum dos colegas que quer ainda repostar. Sim?
Deputado Bruno Nunes, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo muito rápido. Nós defendemos uma Europa unida. O que nós defendemos, acima de tudo, e nesse aspecto estamos de acordo, só com uma Europa unida em todos os âmbitos é que conseguimos, de certeza, tornar a Europa um grande player, utilizando a expressão, pelo menos aquela que me foi traduzida. O que nós defendemos é que deve ser respeitada a identidade de cada um dos povos, devemos respeitar cada uma das tradições, cada uma das culturas, e que isso é inabalável e inquestionável, esses direitos da autodeterminação e do individualismo e da parte individual de cada uma das nações, e não estar tão dependente do centralismo de Bruxelas para muita coisa, mas claramente que depois toda a outra conjuntura devemos estar unidos, caso contrário a Europa não funciona, que é o que tem acontecido nos últimos anos, em que se dispersa em assuntos secundários e não nos principais que deveria tratar dos povos da Europa. Obrigado, João Paulo. Queria também fazer um comentário. Muito breve comentário, só para dizer que, compreendendo a posição de que Portugal não é, no imediato, uma alternativa de fornecimento energético, mas nós ficámos satisfeitos também com o que, no fundo, foi reportado na discussão do Conselho Europeu. Portanto, a abertura que há para que Portugal venha a ser essa alternativa, e gostávamos, naturalmente, não sendo uma resposta imediata, enfim, para pensarmos no futuro, evidentemente que eu acho que a Europa tem aqui uma importante alternativa e que deve contar com o apoio de todos quantos, naturalmente, percebam que estas alternativas podem no futuro significar paz e prosperidade. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão ainda da vossa parte que queiram colocar. Können Sie uns bitte erstmal sagen, wie viel Zeit wir dafür noch hätten? Quanto tempo é que temos ainda? Gostava de saber, tinha muitas perguntas ainda, sobretudo também no que diz respeito à evolução da inflação. Ainda tenho uma hipótese de colocar uma pergunta. Quanto tempo nos resta, doutor? Nós tínhamos previsto 1 hora, mas acho que podemos ter ainda mais 15 minutos de reunião. Sim, até porque começamos depois das 9. Portanto, temos 15 minutos ainda, sim. Will noch jemand von euch? Sonst frage ich. Okay. Dann würde ich jetzt auch tatsächlich gerne diese 10 pergunta e vou também usufruir do seu tempo concedido. Muito obrigado pelas palavras claras contra a política de austeridade, como não nenhuma solução para a inflação. Também, a mim me parece, a próxima década será a maior tarefa da União Europeia de conseguir este equilíbrio entre as nações. Equilíbrio social e económico é também tarefa dos Estados nacionais, mas também na União. Isto também é a nossa visão. Nós somos um pouco críticos. Esta união social realmente tem que ser realizada. Isto nos distingue claramente de outras forças políticas e também olhamos para o nosso próprio país e a União Europeia. Como podemos o conseguir? Também comparto a sua opinião que isso não pode ser a custas dos mais pobres. Gostava de saber qual é a via que vocês empreendem olhando para a União Europeia, mas também dentro de Portugal, para que ajudar aos mais pobres, aos mais carenciados. Na Alemanha, os custos, por exemplo, dos alimentos que precisam, sobretudo, as famílias de baixo rendimentos. Vocês são o partido que pode implementar as medidas. Qual é aí o vosso enfoque para combater a inflação? Quem é que pretende responder a esta pergunta difícil? João Paulo, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, é evidente que é uma pergunta difícil, porque encontrar estes equilíbrios sabemos que não é fácil. Mas, na verdade, e dizia ao Presidente da Comissão,
o Partido Socialista tem conseguido fazer isso no nosso entendimento e, enfim, no entendimento do país, que na verdade nos deu a confiança reforçada agora de uma maioria absoluta, enfim, reconhecerá que o caminho trilhado terá sido o caminho certo. E qual é que foi esse caminho? Foi o caminho de devolução de rendimentos às pessoas, mas não pondo em causa, como dizia o Sr. Presidente, e bem, as contas certas, como também o nosso Primeiro-Ministro costuma utilizar. Não podemos esquecer completamente o que tem que ser o equilíbrio, digamos, financeiro, orçamental do país, até para a sua credibilidade internacional, é muito importante, mas temos feito este equilíbrio, por vezes difícil, mas que o temos conseguido. E temos conseguido, sobretudo, através da tal política de credibilidade no exterior, que convença os grandes players internacionais. No fundo é uma frase simples, pode parecer um pouco utópica, mas que ganhamos verdadeiramente quando ganhamos todos. Acho que é mesmo isto que é preciso passar, não é? Ganhamos verdadeiramente quando ganhamos todos e, portanto, aqueles que procuram apenas estar do lado dos lucros, sem ter uma perspectiva coletivista, sem ter uma perspectiva, no fundo, da sociedade que nos une. E o deputado Paulo Muniz fez referência, de facto, ao evento da Covid, que eu acho que foi absolutamente, digamos, paradigmático no que, de facto, o mundo ganha com a cooperação. Nós muitas vezes ouvimos, sobretudo ao nível da economia, ao nível financeiro, aquele conceito da competição, permanentemente as empresas têm que ser competitivas, as sociedades têm que ser competitivas. No fundo, incutimos muitas vezes um espírito competitivo até nos nossos próprios filhos, nas crianças, nos jovens, mas na verdade eu costumo dizer que acho que o mundo evoluiu verdadeiramente quando, mais do que competir, cooperou. E a Covid foi um exemplo claro disto. Unimos esforços, todos, um bocadinho por todo o mundo, a comunidade científica, evidentemente, desde logo, mas os Estados, de uma forma geral, para combater uma ameaça que era geral. E, portanto, é a pergunta de $1 milhão, de facto, como conseguir este equilíbrio em Portugal. De facto, o Governo tem-o conseguido, eu diria que, sobretudo, com esta noção que não podemos perder, que a maioria das pessoas tem que estar bem para que socialmente o país também possa desenvolver-se. Obrigado. Dar a palavra ao deputado Paulo Muniz, mas antes disso, só para me antecipar ao que ele certamente vai dizer, é que, não obstante o que disse o deputado, não obstante, temos sérios problemas de pobreza em Portugal, temos sérios problemas e é um grande desafio que temos pela nossa frente em diversas... Mas, enfim, o deputado Paulo Muniz vai certamente especificar quais são esses problemas. Muito obrigado, Presidente. De facto, eu gostei muito de ouvir o país cor-de-rosa que o nosso colega socialista descreveu, e eu percebo, obviamente, até porque o cor-de-rosa é a cor do Partido Socialista, em termos de branding, mas nós temos uma visão diferente. Nós dizemos que uma das melhores formas de ajudar quem é pobre e quem precisa, obviamente, de condições de dignidade humana, é dar-lhe uma oportunidade, é dar-lhe um emprego, é dar-lhe uma oportunidade de contribuir para o enriquecimento e a produção de riqueza. Isso não só do ponto de vista humano valoriza aquela pessoa, mas do ponto de vista do país acrescenta valor. Esta é uma visão diferente. O Partido Socialista tem apostado numa lógica nos últimos anos de uma indústria extrativa intensiva de fundos comunitários. Nós temos uma diferença e preferimos apostar numa indústria real, um bocadinho como a Alemanha, numa economia que cria valor, que se afirma e, criando valor e afirmando-se, protege a dignidade humana dos mais fracos e permite distribuir, obviamente, aqueles que de todo em todo não conseguem essas oportunidades necessitam de ser ajudados. Esta é a nossa visão da realidade. Muito obrigado. Sérgio Marques pediu ainda para intervir, vou dar-lhe a palavra, mas chama a atenção que, por questões que têm a ver com a interpretação, temos mesmo de terminar às 10h15. Certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento toda a delegação da iLink e gostaria de adicionar algo ao que o meu colega acabou de referir, para dizer-vos que estamos muito preocupados com o fenómeno inflacionista. Porque, como sabemos, a inflação é um imposto escondido que, em primeiro lugar, afeta os mais vulneráveis. E achamos que o governo português não está a fazer tudo para mitigar os efeitos da inflação, nomeadamente naqueles que são mais carenciados. Ao fim e ao cabo, o Partido Socialista e o governo, que sempre foram contra a austeridade, estão a aproveitar agora a inflação para, de certa forma, fazerem uma austeridade encapotada, porque de facto é isso que está a acontecer, nomeadamente com a não atualização dos salários e uma série de outras situações. E a propósito da questão da inflação, eu gostava de vos deixar uma questão. Como é que está a ser vivido o fenómeno inflacionista na Alemanha? Qual é o impacto que está a ter nas pessoas? Sabemos que é importante manter as opiniões públicas do lado da causa ucraniana, sabemos como isso foi importante para acelerar as decisões que os governos tomaram no início. A opinião pública na Alemanha mantém-se firme, apesar dos efeitos negativos que está a ter em torno da causa ucraniana. Há pouco o senhor dizia que o chanceler Scholz dizia que as medidas têm que afetar mais Putin e menos os cidadãos dos países europeus. Como é que os cidadãos na Alemanha estão a lidar com os aspectos negativos da inflação? Era esta a questão. Muito obrigado. Já temos mesmo muito pouco tempo, até eu daria a palavra agora à delegação alemã para... peço desculpa. Vou ser muito rápido, o mais telegráfico possível para não ocupar o tempo. Nós temos, de facto, não temos uma visão socialista deste país cor-de-rosa, como foi utilizada a expressão pelo PSD. Nós consideramos que, de facto, o grande problema que acontece em Portugal tem a ver com a dimensão da máquina do Estado, o facto do Estado ser demasiado pesado e de continuarmos a ter uma visão demasiado cada vez mais Estado e menos privados. Nós temos taxas de impostos elevadíssimas em cima das empresas, o que inibe as empresas de maior número de contratação e o que mais grave que isso, eu não sei se têm noção, mas o ordenado mínimo em Portugal são 700 euros e, portanto, inibe por completo as empresas de poderem pagar mais aos seus funcionários, porque depois, a nível de impostos, estaremos a falar que acima dos 700 euros as empresas irão pagar ao Estado cerca de 30 e poucos %. Ou seja, quem constitui uma empresa em Portugal e tenta desenvolver a economia ganha um sócio no primeiro dia, que se chama Estado, que apenas vem retirar dividendos e que não colabora com absolutamente nada. Temos outro problema grave, e para terminar, porque não temos mais tempo, poderia ser uma discussão longa, que é o desperdício que existe no Estado. Nós temos um desperdício de sobreposição de funções entre diversos organismos e temos, no caso da saúde, que está um caos em Portugal nos últimos dias, com o fecho de hospitais e de diversos serviços hospitalares, temos uma situação em que o desperdício na saúde por ano são mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, não é este país cor-de-rosa com que vocês têm que sair daqui com a visão. Muito obrigado. Estamos mesmo no limite, mas permita-me ainda que acrescente. Quer dizer, a pobreza em Portugal é um problema estrutural. Portanto, nós herdámos, depois da ditadura, um país de analfabetos e um país com uma economia quase medieval. E fez-se um esforço gigantesco e o déficit principal é a educação, a qualificação dos nossos cidadãos e dos nossos trabalhadores, mas existe inequivocamente grandes problemas de desigualdade salarial e, em Portugal, o nível baixo dos salários provoca problemas mesmo a quem tem emprego. Portanto, e este é seguramente um grande desafio que temos pela frente, não só o partido do governo, mas todos nós, porque é de facto um problema a que urge dar resposta. Pronto, tem um minuto.
Eine Minute schaffe ich, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für das sehr Presidente, muito differenzierte obrigado Meinungsbild, was wir por heute este erleben quadro konnten. muito diferenciado de Ich wünsche Ihnen im Namen opiniões. unserer Desejo-vos as melhores venturas para as decisões que têm que tomar. Nos desejo uma Europa pacífica, um mundo pacífico. Estamos a trabalhar todos e em conjunto. É uma boa tradição quando somos convidados também a entregar alguns presentes aos anfitriões. Nós também temos uma pequena lembrança, não o vá conhecer, mas agora vou apresentar. Isto é a representação mais antiga de um corpo celeste que vem do estado do Sachsen-Anhalt, tem mais de 4.000 anos de idade. Isto que trouxe aqui não é o chamado disco do céu de Nebra. Isto até foi aberta a minha mala. Isto não é original, mas com todo gosto o deixamos com uma boa lembrança desta conversa tão fructífera. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós também temos uma pequena lembrança que gostaria de lhe deixar. Apenas uma recordação do nosso Parlamento e dizer-vos que foi muito útil e agradável esta troca de impressões. Aliás, a Alemanha é um país muito caro a Portugal. Contámos muito com a Alemanha quando da instalação da nossa democracia. Eu lembro mesmo que o meu próprio partido foi fundado ainda no tempo da ditadura na Alemanha, em Bad Mustereifel, se o meu alemão não está a ser muito mau. Temos, por isso, uma dívida de gratidão com a Alemanha no que diz respeito à instalação da democracia e do Estado de Direito em Portugal. E, além disso, a Alemanha era o nosso primeiro parceiro comercial. Infelizmente ou felizmente, foi destronada depois da nossa integração europeia pela Espanha, que se tornou, de facto, o nosso principal parceiro comercial, mas mesmo assim a Alemanha, quer em termos de exportações e de importações, ainda ocupa o terceiro lugar em termos dos nossos parceiros. Resta-me desejar-vos o resto de uma boa estadia em Portugal e, pelo que eu vi, estou convencido que se estivessem no Parlamento português, fariam parte do grande consenso nacional em Portugal que há sobre estas questões.